Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Aposta VDP. E no vídeo de hoje eu vou fazer aquela análise pós-rodada de terça-feira, rodada cheia de jogos de Champions League, que já definiram os primeiros e segundos colocados de alguns grupos. Vou falar quais são esses grupos e também os classificados para a Europa League. E hoje, nessa quarta-feira, teremos mais uma rodada de Champions League, na verdade a última rodada de fase de grupos desse ano, e talvez a última rodada de fase de grupos da história da Champions League, já que teremos um outro formato a partir do ano que vem. Então vou fazer aquela projeção para a rodada de hoje, a fim de encontrar valor para que a gente possa fazer alguma entrada dentro do mercado de apostas esportivas. Depois da vinheta. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo. E antes de seguir aqui com o vídeo fazendo uma análise pós-rodada de terça-feira e pré-rodada de quarta-feira de Champions League, gostaria de pedir a sua ajuda. A sua forma de fazer isso é muito simples, é apenas deixando o seu like. Se quiser comentar, fique à vontade, pode criticar, pedir sugestões, dar alguma dica. Esse espaço é de vocês. Também fique à vontade caso queira compartilhar esse vídeo com seus amigos. E para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Seja muito bem-vindo, você assim não perde nenhuma das novidades do canal, além de me ajudar e muito. Então vamos começar falando sobre essa rodada de terça-feira pelo grupo A, Copenhague contra Galatasaray. Esse jogo interessava muito também a Manchester United e Bayern de Munique, que se enfrentaram na Inglaterra, porém esse jogo precisaria terminar empatado e o Manchester United precisaria ganhar do Bayern de Munique para então conseguir ainda sonhar com uma classificação para a próxima fase da Champions League, ou então quem sabe pegar até uma vaga na Europa League, mas aconteceu que o Copenhague conseguiu vencer o Galatasaray por 1-0 e o Manchester United não conseguiu vencer o Bayern de Munique, na verdade acabou perdendo por 1-0, então decepcionante é a campanha do Manchester United na quarta colocação, fora até mesmo de uma Europa League. Esse grupo A fica então com o Bayern de Munique na primeira colocação com 16 pontos, apenas um empate, são 5 vitórias e apenas um empate. Copenhague na segunda colocação com 8 pontos, são 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E logo atrás fica aí Galatasaray com uma vaga para a Europa League. E Manchester United de fora na quarta colocação. Aí decepcionante a campanha do Manchester United na Champions League, assim como vem sendo decepcionante também na Premier League há alguns anos. Já fazem 2 ou 3 anos que o Manchester United não consegue se encaixar na Premier League também, principalmente fazendo jogos muito ruins fora de casa. Acabei precificando até o jogo entre United e Bayern de Munique, acabei pegando mais EV em lei empate, mas em lei empate a 4.4, bem fora de cogitação, bem alto, afinal foi um placar com resultado mínimo. Provavelmente pegaria esse green, mas não teria valor assim como a precificação apontou. Pelo grupo B, então, Lens, Sevilha, PSV contra Arsenal, começando por Lens contra Sevilha. Decepcionante também a campanha do Sevilha, que é o atual campeão da Europa League, conseguiu essa vaga na Champions League através de um título europeu, mas acabou ficando na última colocação sem nenhuma vitória, perdendo inclusive para o Lens no jogo de ontem por 2-1. Também teve mais EV nesse empate a 3.85. Eu acho até que teve valor, mas não consegui assistir esse jogo. Estava assistindo no momento Manchester United e Bayern de Munique. Estava assistindo, na verdade, PSV e Arsenal, então acabei ficando de fora desse jogo aí também. PSV contra Arsenal ficaram no 1-1. Na verdade, o Arsenal já estava bem classificado, já estava bem classificada, bem encaminhada essa primeira colocação. Com certeza o Arsenal aí poupando jogadores para enfrentar o Brighton em casa pela Premier League no final de semana. Acabou conseguindo esse empate jogando fora de casa, muito bom para o Arsenal, que manteve a primeira colocação com 13 pontos. Logo atrás vem o PSV com 9 pontos. O Lens da França com 8 pontos conseguiu a terceira colocação e a vaga para a Europa League. Lembrando que a partir do ano que vem não haverá mais essa terceira colocação valendo vaga para a Europa League devido à mudança de formato da Champions League. Ao Sevilla, então, só resta agora brigar e muito na La Liga para tentar conseguir aí se classificar bem para uma próxima Champions League. Vamos para o grupo C, então. União Berlim e Real Madrid, Napoli contra Braga. União Berlim ficou na última posição, não conseguiu pegar uma vaga nem para a Europa League também. Eu costumo dizer que eu não sei em qual momento que o União Berlim deixou de ser aquele time imponente, aquele time que conseguia fazer bons jogos mesmo contra times grandes, mesmo contra os times grandes da Bundesliga,
para ser um time aí que não bota medo em ninguém. Acabou terminando também a Champions League sem vencer nenhum jogo, com apenas 2 empates e 4 derrotas, 10 gols sofridos e 6 gols marcados, apenas 2 pontos. Teve à frente do Real Madrid, é verdade, mas o Real Madrid conseguiu 2 viradas. Mesmo esse jogo ficou 1-0 para o União Berlim, o Real Madrid virou para 2-1, depois chegou a ficar 2-2, o Real Madrid também conseguiu virar o jogo novamente para 3-2. Real Madrid, que é o único time até o momento aí que fechou. Tem o Manchester City hoje que ainda está 100%, mas o Real Madrid fechou o seu grupo com 100% de aproveitamento. São 6 jogos e 6 vitórias, 16 gols marcados e 7 gols sofridos. Fechou merecidamente na primeira colocação desse grupo com 18 pontos. O União Berlim então fora até mesmo da Europa League. Napoli contra Braga, vitória do Napoli assumindo então de vez a segunda colocação, ficando com 10 pontos e se classificando junto com o Real Madrid para a próxima fase da Champions League. O Braga, que apareceu na Champions League aí após muito tempo, na real nem lembro se o Braga tem alguma participação na Champions League, eu acho que não, mas caso tenha faz muito tempo, então o Braga conseguindo aí uma vaga também para a Europa League, onde sinceramente e honestamente, sendo realista, é um campeonato em que o Braga pode disputar e pode sim até brigar por título. Pelo grupo D, Internacional de Milão contra Real Sociedad, o bom time da Inter de Milão contra o bom time também da Real Sociedad, que vem ganhando muita força e vem ganhando muitos jogos na La Liga, principalmente de times grandes da La Liga também. Acabou a Real Sociedad terminando na primeira colocação com os mesmos 12 pontos da Inter de Milão, porém nos critérios de desempates a Real Sociedad saiu na frente, bateu esse back empate a 3,95. Minha precificação tinha dado valor para a Real Sociedad, então se você pegou esse empate aí foi de muito valor. A Inter de Milão na segunda colocação, classificada junto com a Real Sociedad, ambos com 12 pontos, nos critérios a Real Sociedad na frente. O Benfica precisava ainda para tentar ganhar ainda, tentar sonhar com alguma vaga, alguma coisa aí na Champions League, não tinha mais como se classificar na Champions League, então para tentar chegar aí na Europa League, precisava vencer o seu confronto direto contra o Red Bull Salzburg, tirar saldo de gol, e aconteceu isso nos critérios de desempates. O Benfica ficou com essa terceira vaga, vai então jogar uma Europa League, onde também pode ser campeão. É um campeonato que é mais atrativo para o Benfica nesse momento, nesse contexto da história do Benfica, do que propriamente dito uma Champions League. Então, vitória do Benfica, mesmo fora de casa, mesmo jogando lá em Salzburg, por 3-1. Encerrada então a rodada de ontem, vamos passar para a rodada de hoje, quarta-feira, às 14h45. Estrela Vermelha contra Manchester City. Eu não sei porque eu insisto em falar Cruz Vermelha, mas é Estrela Vermelha contra Manchester City. O Manchester City, que assim como o Real Madrid, chega nessa última rodada com 100% de aproveitamento. São 5 jogos, 5 vitórias, 15 gols marcados e 5 gols sofridos. Lembrando que o Manchester City vai enfrentar o Crystal Palace em casa pela Premier League nesse final de semana. Então, acho que enfrentando fora de casa um time que não tem tanta tradição assim, Champions League, não tem tanta tradição no futebol internacional, principalmente futebol europeu, eu acho que o Manchester City há de poupar seus jogadores, já está classificado, muito bem encaminhada essa primeira colocação. Eu acho que o Manchester City vai para esse jogo, olhando mais para o jogo de final de semana de Premier League, então acredito que o Manchester City, mesmo poupando jogadores, há de ser sim o favorito, assim como o mercado está colocando o time da Estrela Vermelha, que está na última colocação. Caso vença o Manchester City, ainda pode chegar ali aos mesmos 4 pontos do Young Boys, dependendo dos resultados, até tentar essa terceira colocação para uma vaga para a Europa League, mas é muito improvável. Red Bull Leipzig contra Young Boys, também aí não tem muito interesse para o Red Bull Leipzig nem para o Young Boys, afinal o Young Boys já está classificado para a Europa League, e o Red Bull Leipzig com 9 pontos também não pode ser alcançado por nenhum dos times que estão abaixo. Provavelmente também teremos aí sim um favoritismo para o Red Bull Leipzig, mas eu acho que o Red Bull Leipzig também já olha para o seu jogo de final de semana de Bundesliga e deixa um pouco de lado esse jogo de Champions League. Odds astronômicas para a vitória do Young Boys, mas devido a esse contexto pode até ser que tenha valor esse jogo aí para Beck, Young Boys ou Lei Red Bull Leipzig. Às 17 horas, grupo E, Atlético de Madrid contra Lazio. 3 pontos de mais EV, então esse lei empate a 4,60 pode ser que bata, mas é muito alto, está muito fora de contexto.
bem exagerado, eu acho, esse favoritismo do Atlético de Madrid, que também está, na minha opinião, naquela prateleira de times que não passam tanta credibilidade, times inconstantes como o Napoli, como o Manchester United, como era o Bayer Leverkusen em temporadas passadas. Então eu acho que esse Beck Lazio 7.2 tem muito valor. Afinal, ambos já estão classificados, nenhum dos dois times podem ser alcançados por seus adversários que estão abaixo, mas essa briga, esse confronto direto é por pote 1 ou por pote 2. Provavelmente aí quem ficar no pote 2 vai pegar algum time aí de mais expressão, pode pegar aí um Real Madrid, pode pegar o Manchester United, então seria vantagem aí para dentro desse grupo, esse último confronto ainda terminar em primeiro colocado para tentar pegar aí teoricamente um time mais fraco já nas oitavas de final da Champions League. Soube precificar e tudo, então além desses 3 pontos de mais EV, se lê empate, nenhum valor, apenas para o lado do Lazio, quem sabe um empate a 4.50 tenha bastante valor. Celtics contra Feyenoord, o Feyenoord não pode ser alcançado pelo Celtics, então não soube nem precificar esse jogo aí, esse grupo aí praticamente já chega da parte de baixo ali para a Europa League, já bem definido também. Então acho que a briga desse grupo aí fica mesmo por quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo colocado. Agora sim vamos falar daquele grupo que tudo está acontecendo, que já tivemos aí o PSG na liderança aí praticamente classificado. Chega nessa última rodada aí o PSG podendo ficar fora da Champions League. Eu tô falando do tal grupo da morte, tô falando do grupo F, que temos hoje Borussia Dortmund contra PSG e Newcastle contra Milan. Começando então falando sobre Borussia Dortmund e PSG. Borussia Dortmund chega nessa sexta rodada com 10 pontos e o PSG com 7. Caso o PSG vença o seu jogo, vai encostar os mesmos 10 pontos do Borussia Dortmund, vai ficar por critério de desempates, então essa primeira e essa segunda colocação. Porém, caso o Newcastle vença o Milan, vai a 8 pontos, então caso o PSG perca, vai ser ultrapassado pelo Newcastle, e aí teremos Borussia Dortmund com 13 pontos e o Newcastle com 8 pontos na frente do PSG. Caso o PSG empate, vai ficar Borussia Dortmund com 11 pontos, PSG com 8, Newcastle pode chegar aos mesmos 8 pontos do PSG, também vai ficar por critério de desempates. Eu particularmente acho que tem muito valor nesse lei PSG a 1.99, lembrando que historicamente o PSG já eliminou o Borussia Dortmund de uma Champions League, foi na época ainda que o Neymar jogava no PSG, o Haaland ainda jogava no Borussia Dortmund, teve aquela provocação do Neymar, tudo em cima do Haaland, se eu não me engano era época de pandemia, teve até um problema de segurança pública, ali de saúde pública, pois os jogadores do PSG foram comemorar com os torcedores que estavam fora do estádio, e era tempo de pandemia, não podia ter estádio aberto, enfim, eu acho que o Borussia Dortmund tem aí a sua chance na história de dar ao troco ao PSG naquele jogo que foi no Parque dos Príncipes e foi eliminado da Champions League pelo PSG. Então o Borussia Dortmund jogando em casa, jogando na Alemanha, é um time muito forte. E esse lei PSG a 1.99, na minha opinião, tem muito valor. Eu não acho que o PSG seja o favorito para esse jogo. Eu acho sim que seja o Dortmund favorito. Então estarei buscando esse lei PSG nesse jogo pelo grupo F a 1.99. Newcastle contra Milan. O Newcastle está num momento muito bom, um momento muito bom de investimento, um momento muito bom de gestão também de clube, gestão de time, tem um elenco muito bom, vai enfrentar o Milan, que é um time bom, que a gente olha no papel, é um time muito bom mesmo, mas que não consegue entrosar, não consegue fazer bons jogos. Eu não sei o que acontece com o Milan, mas seria muito leviano da minha parte dizer que por isso o Newcastle vai vencer o seu jogo. Eu acho que será um jogaço, acho que o Milan aí também brigando até mesmo por essa vaga na Europa League, onde seria um campeonato melhor para o Milan jogar. Eu acho que o Newcastle também não joga um campeonato de Champions League, pode jogar até um campeonato para se classificar para a próxima fase, mas não vem jogando para ser aí protagonista nas fases finais de Champions League. Claro que mata-mata tudo pode acontecer, mas eu acho também que Newcastle e Milan têm uma chance melhor, uma chance maior de vitórias de título, caso fique com essa terceira colocação. Peguei pontos de mais EV aí para o lado do Milan. Eu acho até mesmo que está mesmo exagerada essa odd 4 para o Milan, 4.2 para empate. Então, sendo assim, vou ficar de fora, mas acho que tem bastante valor sim nesse lado do Milan. Vamos passar agora para o grupo H, então, para finalizar a rodada de Champions League, finalizar essa fase de grupos nesse ano. Não teremos mais fases de grupos no ano seguinte, então seria talvez a última fase de grupos da história da Champions League.
Pelo grupo H, Porto contra Shakhtar Donetsk, o Porto com 9 pontos, os mesmos 9 pontos do Shakhtar, está brigando aí talvez por um segundo colocado, já que o Royal Antwerp vai receber o Barcelona, muito improvável uma vitória do Royal Antwerp, então o Barcelona tende a pelo menos aí somar 13 pontos, ficaria inalcançável para Porto ou para Shakhtar, ambos poderiam fazer apenas 12 pontos, caso também o Barcelona vença, vai a 15 pontos, aí vai é, liderar esse grupo aí com uma sobra bem grande, então acho que Porto e Shakhtar brigam sim por essa segunda colocação, um confronto direto, eu acho que será um jogaço. O time do Porto jogando em casa é um time muito bom, jogando fora também, mas jogando em casa, principalmente Portugal, tende a dificultar muito para seus adversários. E o Shakhtar é sempre aquele time que é desacreditado, que a gente não bota muita fé nele, e eles sempre fazem aí algumas zebras, fazem algumas proezas aí de ganhar de times grandes, se classificar para a próxima fase. Então eu não duvidaria muito de um bom jogo do Shakhtar, mesmo jogando em Portugal. A situação do Royal Antwerp é horrível, são 5 jogos, 5 derrotas, 3 gols marcados apenas contra 15, então muito improvável que o Barcelona irá perder o seu jogo, mesmo enfrentando o Valência no final de semana fora de casa. A atenção do Barcelona já é para a La Liga, mas eu acho que mesmo o time alternativo do Barcelona tem condições de vencer o Real Antwerp, mas lembrando que são sempre nesses casos que as zebras tendem a aparecer. Eu acho até que está mal precificado isso, esse back Barcelona 1.63 está muito estranho na minha opinião. Eu acho que deveria estar lá para 1.10, 1.20, então eu acho que tem alguma coisa aí meio subliminar nesse jogo entre Royal Antwerp e Barcelona. Para finalizar, então, Porto contra Shakhtar Donetsk, o valor apareceu para o time do Shakhtar. Afinal, o Porto interessa o empate, ao Shakhtar não, então teremos um jogo de trocação. O Shakhtar, na minha opinião, desde o primeiro minuto estará buscando o gol, estará buscando a vitória, afinal o empate não interessa. Dito tudo isso, então, finalizada a rodada de quarta-feira, um vídeo bem longo aí, mas bem detalhado, seria, acho que é importante, afinal é a última rodada de Champions League, de fase de grupos, talvez da história, pelo menos desse ano aqui, com certeza é a última rodada de Champions League. Do mais, meu muito obrigado, desejo a todos aí uma boa quarta-feira, uma boa sorte e até amanhã com um vídeo analisando essa fase de grupos da Champions League, dizendo como que ficaram, quem são os classificados e até o próximo aí vídeo falando também sobre o sorteio da Champions League. Até amanhã, meu muito obrigado e até lá.